Muito bom dia, está começando mais uma aula aqui de Ciências dos Sétimos Anos com a professora Luciane. E hoje nós vamos ver então a resolução de alguns exercícios referentes aos dois grupos de plantas, as gimnospermas e as angiospermas, os grupos mais desenvolvidos aí do reino Plantae. Pegue então as apostilas, na página 114, vamos resolver então uma questão invertida. Nós vamos então elaborar a pergunta para essa resposta que nós temos aqui. Vamos lá. Eles são originados a partir de folhas que se modificam e sua função é a reprodução sexuada do vegetal. Nós estamos então falando de quem? Dos estróbilos, que são folhas modificadas e eles têm sim a função então de reprodução, de estar produzindo então uma nova plantinha. Vão produzir então a semente e a semente vai produzir então uma nova planta, uma nova espécie. Então, para a perguntinha, o que nós temos? O que são estróbilos e também qual a sua função. São folhas modificadas e a função, então, é de reprodução das gimnospermas. Vamos, então, elaborar uma perguntinha, então, para a letra B. Elas não podem ser chamadas de frutos, pois, apesar de serem repletas de sementes, são chamadas de pinhão. São os estróbilos femininos fecundados. Então, nós sabemos que as gimnospermas, o terceiro grupo de plantas, eles não conseguem produzir frutos, mas sim sementes. Essas sementes são chamadas, então, de pinhão. Aí, nos desenhos, nós temos, então, aqui várias sementinhas, cada semente dessa aqui, então, nós chamamos, então, do pinhão, que vai, então, cair ao solo, vai germinar, contendo água e nutrientes, então vai haver a germinação e produção de uma nova planta. Então, perguntinha, as pinhas, nós temos aqui uma pinha feminina, pinha ou estróbilo, porque são sinônimos. Então, as pinhas podem ser chamadas de frutos? Não, elas não podem ser chamadas de frutos. Por quê? Pois, apesar de serem repletas de sementes, são chamadas, então, de pinhão. Então, o que nós temos? O pinhão, ele veio, então, da pinha que foi fecundada. Na página 114, nós temos então o exercício de número 1. No capítulo anterior, estudamos que as briófitas e as pteridófitas, os dois grupos de plantas mais primitivos, são dependentes de água para se reproduzirem, ou seja, há a necessidade da água para ela poder estar levando o gameta masculino anterozoide até o feminino, que é a oosfera. No caso da reprodução das gimnospermas, o terceiro grupo de plantas aí, como ocorre a etapa de polinização. Então, lembrando, a polinização é o encontro dos gametas, o gameta masculino, para ele chegar ao gameta feminino e assim haver, então, a fecundação. Então, no caso das gimnospermas, não há necessidade dessa água, mas sim da ajuda, então, do vento para estar levando, então, os gametas masculinos que se encontram aqui, nos estróbilos masculinos, o grão de pólen, até aqui ao feminino, que vai estar, então, o óvulo ou a oosfera. Então, o grão de pólen é levado pelo vento até a oosfera, ou seja, o gameta masculino, o grão de pólen, até o feminino, a oosfera, com a ajuda, então, de quem? Dos ventos, e não com a dependência da água. Então, isso caracteriza, então, uma vantagem adaptativa desse terceiro grupo de plantas. No exercício número 2, vamos lá. Após retornar de um passeio ao sul do Brasil, um aluno do 7º ano contou aos colegas que experimentou um prato muito gostoso em um restaurante. Arroz com pinhão, retirado da pinha, que é o fruto do pinheiro do Paraná. Qual foi o erro que o aluno cometeu ao falar sobre o arroz com pinhão? E vamos justificar a nossa resposta. Então, na figura, nós temos então o pinhão, e ele falou que o pinhão é retirado da pinha. Até aqui tudo bem, que é a semente pinhão, retirado então da parte feminina então da pinha, que é o fruto do pinheiro do Paraná. Então, qual que foi o erro que o aluno cometeu? Ele falou então que a pinha é o fruto, né, do pinheiro do Paraná. Na verdade, o pinheiro do Paraná é uma gimnosperma e gimnospermas não conseguem produzir frutos, somente angiospermas. Então, a pinha não é o fruto. A pinha nada mais é do que o estróbilo feminino, este aqui embaixo, que após ser fecundado pelo grão de pólen, o gameta masculino, vai gerar então a semente, então que nós chamamos então de pinhão, que então na verdade não é o fruto, é a semente, que após ter sido fecundado vai haver a sua formação.
No exercício de número 3, marque V para as afirmativas verdadeiro e F para falso. E também vamos reescrever as alternativas falsas, vamos fazer a correção delas. Vamos começar então com a letra A. As gimnospermas são vegetais avasculares, ou seja, avasculares sem vasos condutores de seiva, o xilema e o floema. Na verdade, não. O único grupo de plantas que não tem os vasos condutores, xilema e floema, para conduzir água e nutrientes pela planta toda, são as plantas mais primitivas, que nós chamamos então de briófitas, representadas então pelos musgos e pelas hepáticas. Todos os outros grupos de plantas têm sim xilema e floema para conduzir água e nutrientes por toda a planta. Portanto, falso, porque elas são vasculares. Então vamos fazer a correção. As gimnospermas são plantas vasculares, são vegetais vasculares. Na letra B, as gimnospermas foram as primeiras plantas a produzir sementes. Verdadeiro. Lembrando que o finalzinho espermas quer dizer semente, é o que vai dar origem então a uma nova vida. Então sim, elas foram as primeiras, porque as briófitas e as pteridófitas são plantas que não conseguem produzir sementes. Então o primeiro grupo são as gimnospermas. Letra C. Os estróbilos são folhas modificadas envolvidas na reprodução das gimnospermas? Sim, vamos relembrar os estróbilos. Nós temos os estróbilos femininos, esse mais gordinho, e o masculino, então, esse mais fininho, então, que vai produzir o gameta masculino, que vai ser levado pelo vento até o feminino. Então, nada mais são os estróbilos, tá, do que folhas modificadas das gimnospermas. Letra D. A polinização ocorre somente com a participação de insetos e outros animais? A palavra somente está errada. Por quê? Porque nós temos, então, com a ajuda também aqui dos ventos para estar levando, então, o gameta masculino ao feminino. Então, o vento é que ajuda principalmente, então, a estar carregando, fazendo, então, essa polinização, carregando, então, o gameta masculino para o feminino. Então, a polinização das gimnospermas ocorre principalmente com a ajuda dos ventos. E na letra E, o aparecimento dos estróbilos foi a única aquisição evolutiva desse grupo em relação às avasculares, das briófitas, que não tem o vaso condutor de seiva. Então, a única diferença é que elas têm os vasos condutores de seiva? Não, não foi a única aquisição evolutiva. Nós temos, então, aqui, além dos vasos condutores de seiva, também nós temos aqui a formação, então, das sementes e também a polinização aqui com a ajuda do vento, sem ter necessidade da água para estar levando os gametas. Então, além do aparecimento dos estróbilos, polinização pelo vento e surgimento das sementes, fazendo então a correção dessas frases incorretas. Letra A, D e E. Portanto, B e C não precisam justificar porque estão corretas. Na questão de número 4, na página 127. Identifique as partes dos vegetais a seguir, puxando setas para indicar o nome das estruturas. Então, vamos começar com a semente. Nós temos dois desenhos. Vamos identificar, então, aonde desses dois desenhos que nós temos a semente. Puxando uma setinha da semente, então, e levando, então, lá no desenho, na estrutura e a setinha. Então, a semente está aqui identificada nesta figura à esquerda. Vamos para o fruto. Vamos pegar, apontar uma setinha, então, para o único fruto que nós temos do lado direito. Então, do lado esquerdo nós temos a semente e aqui, então, apontado para o fruto aí da laranja. Vamos seguir. A flor, aonde que eu tenho flor? Aqui do ladinho direito. Nós temos aqui pertinho do fruto e nós temos aqui mais clarinho, branquinho também, flores. Podem estar apontando, então, as setinhas. Vamos para a folha. Observem que folhas nós temos aí nos dois desenhos. Nós temos folhas aqui e folha também no desenho esquerdo. E o caule, vamos para o caule. Aqui nessa parte que vai estar sustentando então a plantinha, tá? Essa parte aqui é um caule inicial, a informação ainda. Raiz nós temos aqui e vai estar fixando a planta ao solo após a germinação, absorvendo água e nutrientes. Vamos relembrar um pouquinho a aula passada. Nós temos aqui semente, fruto e flor, que são as partes reprodutivas da planta. E folha, caule e raiz, que são as partes vegetativas. Então, parte vegetativas, para que a planta consiga sobreviver, fazendo fotossíntese reprodutiva para que ela consiga produzir uma nova plantinha.
Página 128, exercício de número 5. Assinale a alternativa que contém informações corretas sobre o grupo mais desenvolvido de plantas, as angiospermas. Letra A. São plantas que ocupam as angiospermas poucos ambientes do planeta Terra. Então, nós temos diversas angiospermas que ocupam diversos ambientes. Então, é o grupo, as angiospermas, mais variado em número de espécies. Então, existem 250 mil espécies. Então, portanto, questão, então, falsa. Na letra B, possuem duas características exclusivas as angiospermas, tanto as flores quanto as sementes. As flores, sim, características somente delas, mas as sementes, as gimnospermas, são espermatófitas também. Então, gimnospermas e angiospermas produzem sementes. Na letra C, a reprodução dessas plantas das angiospermas ocorre nas flores. Então, ó, nós temos aqui a parte feminina, o carpelo, aqui a parte de baixo, nós temos aqui o ovário, que vai desenvolver e vai estar formando o fruto. Isso acontece somente nas angiospermas. Portanto, o verdadeiro, faremos um X na letra C. Vamos ver o erro das outras alternativas. Letra D. Esses vegetais, as angiospermas, são utilizados apenas como alimento pelos animais? Não, elas também fornecem para nós o oxigênio aí da fotossíntese, evita a erosão aí nos solos, que garante a estabilidade dos solos. Na letra E, as angiospermas respiram somente durante o dia. Pessoal, a respiração é feita durante o dia e à noite. Já a fotossíntese, sim, só na presença de luz solar durante o dia. Então, respiração não é só durante o dia, é durante o dia e à noite também, quando tem luz e quando não tem. Como nós, para a produção, então, de energia. Na questão de número 6, sobre os frutos, responda V para as sentenças verdadeira e F para as falsas. Letra A, os frutos partenocárpicos não possuem sementes. Então, nós temos a questão dos frutos partenocárpicos. O que seria a semente? A sementinha nada mais é do que o óvulo fecundado. No caso dos partenocárpicos, nós temos então que eles não conseguiram, então os óvulos, que são esses pontinhos pretos aqui, não foram fecundados. Portanto, não vai haver a formação de sementes. Portanto, o verdadeiro, como a banana é partenocárpica, ela não tem sementes. Na letra B, todos os frutos carnosos. Carnosos é o que tem a polpa, essa parte comestível aqui, ó. Os frutos carnosos possuem várias sementes. Nós temos o exemplo aqui do pêssego, que ele só tem um. Do abacate também só tem um, então nem todos têm várias sementes aqui, como o mamão, o kiwi, tá? Então, existem frutos carnosos que têm várias, mas existem frutos carnosos que têm uma semente também. Portanto, falso. Não são todos. Na letra C, os pseudofrutos não dependem da fecundação do óvulo para desenvolver. Então, vamos relembrar o que são, então, os pseudofrutos. Eles não se desenvolvem, então, no ovário aqui do carpelo. Então, eles se desenvolvem abaixo, ou no receptáculo floral, ou no pedúnculo floral. Ou seja, dependem, sim, do óvulo para haver a formação. Só não vai ser no ovário. Portanto, falso. E na letra D, apenas o desenvolvimento do ovário origina os frutos verdadeiros. Então, o fruto verdadeiro é o desenvolvimento de quem? Do ovário, que fica aqui na parte feminina, que eu chamo de carpelo. Portanto, verdadeiro. Então, é isso aí, pessoal. Reparem, então, nessas duas imagens que eu tirei hoje, especialmente, então, no Dia das Mães, para trazer de imagens para vocês, tá? Que eu trouxe. Nós temos aqui a polinização, então, de insetos fazendo, então, levando o grão de pólen, então, para o óvulo, para haver a fecundação. Nós temos aqui, nessa partezinha, no botão floral aqui, que está protegendo, então, o botão floral, nós temos, então, aqui as sépalas, tá? Essa parte verdinha aqui que envolve, e o seu conjunto é denominado de cálice. Aqui nós temos as pétalas e o conjunto de pétalas, corola. E aqui as partes femininas, aqui no centrinho, e aqui as masculinas com o grão de pólen. E a união, então, do gameta masculino com o feminino, a polinização feita por esses insetos. Então, com essa imagem linda, então, nós vamos finalizando por aqui. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.